Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 2 de fevereiro, sextou, dia de payroll. Na hora da notícia o movimento foi violento no dólar e no índice. Mas antes que eu fale minha análise, meus estudos do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas, um dólar que a gente teve aqui hoje. Dólar abriu aqui nessa região, não testou a linha superior que estava aqui, não testou de novo, teve um movimento forte de baixa renovando o mínimo do dia anterior, não cutucou a linha aqui embaixo, mas esse candle aqui já foi a volatilidade da notícia, já começou na verdade a volatilidade a partir de, deixa eu pegar aqui, nossa, tudo isso aqui? Sério? A partir do bloco 6, tá certo, o bloco 6 já foi volatilidade de 10,5. Então isso aqui tudo foi movimento da notícia. Isso aqui também, então não daria tempo, foi muita volatilidade. Só foi trocar o minuto aqui, a partir desses blocos 40 e 41, que já era 10h31, mas ainda era volatilidade da notícia. Teria estopado reta a linha aqui, foi muito rápido o movimento. E aí subiu mais, 10h32, 10h36 e aqui no topo fechou o candle dos 5 minutos da notícia. E aí a gente vê que depois disso não testou a linha de novo. Então hoje foi um dia de grande tendência aqui, a notícia, o candle estragou tudo do gráfico. Não tinha muito o que se fazer, né? E já era perigoso demais plotar a ordem aqui diante de uma notícia dessa que tende a sair rompendo tudo, máxima, mínima. Eu sempre falo isso, que tem certas notícias que causam isso, mas se eu não estiver enganada, teve uma essa semana, acho que ADP, dia do ADP, que a linha foi a região da extremidade, depois o preço simplesmente respeitou e cravou o alvo lá embaixo. Mas não é sempre que a notícia vai fazer um movimento favorável. A maioria das vezes ela faz um movimento de stop. Então, mas tem que ser as notícias mais fortes, payroll, PIB, inflação, dia de ADP com PMI, essas aí. Agora, seguro-desemprego não é de movimentar, estoque de petróleo bruto e outras também não é de movimentar geralmente. E hoje era dia de payroll, né? Bem esperado, ainda mais com o resultado como veio, que eu vou falar disso depois. Então, alta volatilidade aqui do fundo até o topo, a gente vê que foram quase 50 pontos do candle. Já em relação à regra de coloração do Renko, dólar, o que a gente teve? No início do dia foi bem travado, não estava andando, então pelo gráfico de candles e Renko também, tanto é que no Renko demorou para a linha aparecer, e aí o movimento ficou na cor de venda, a primeira cor a gente ignora, reparem só que entre os 12 primeiros blocos era 10h20, então pouco movimento da primeira hora do dia. E aí chegou 10h30 e teve essa volatilidade, acionou compra, mas ainda era volatilidade do candle da notícia, acionou venda, acionou compra, acionou venda, tudo isso aqui era 10h30. E aí quando virou para compra, que também era 10h30, depois não trocou de cor mais. E aí 10h30 finalizou o primeiro candle de 5 aqui, ó. Então todo esse movimento que a gente teve aqui de volatilidade, cerca de 85 blocos, foram formados pela notícia de 10h30. Então, nada a ser feito aqui. Já em relação ao índice, também aconteceu a mesma coisa. Deixa eu abrir o gráfico.
onde começou o dia, muitos blocos por causa da notícia. Começou o dia, opa, começou aqui. Começou o dia aqui, teve um gapzinho, primeira cor a gente não faz nada, e aí quando foi alterar de cor, já tinha aqui desde essa região desse bloco 30, 40, 41, já era o movimento da notícia. Então tudo isso aqui, tudo que mudou de cor foi volatilidade. Aí quando mudou aqui para venda também era volatilidade do primeiro minuto da notícia. Ainda era o primeiro minuto, aí aqui fechou o candle de 5 minutos. Então, tudo isso aqui, praticamente uns 202 blocos foram a volatilidade da notícia. Tinha trocado de cor no meio da volatilidade, não teria dado tempo. O preço demorou para trocar de cor e quando trocou foi aqui, era 3 horas da tarde. Inclusive, deu operação para o gráfico de candles, vou mostrar depois. Também aqui para o Renko. O Renko até chegou a pagar bem. Foram quase 600 pontos, até a região do primeiro nível de retração do dia. Vou falar disso lá no gráfico de candles. Então, a oportunidade realmente que deu foi no fim do dia. No fim do dia e ainda de sexta-feira. 3 horas da tarde, mas acabou andando aqui. Então, no geral, assim, vendo linhas, vendo Renko, no geral, hoje, eu não vi nada, assim, com tempo de pregão bom, com volume bom, sem notícia para ser feito. Não vi hoje no dólar e no índice. Já em relação ao gráfico de candles, 5 minutos, dólar, o que a gente tinha? Como que fechou ontem, né? É muito importante de analisar isso. Fechou em forma de um canalzinho aqui no fim do dia. Tinha essa linha aqui embaixo que eu tinha marcado, que era o fundo desses dias aqui 26, 29. E lembrando que nesses dias aqui teve defesa compradora. E novamente hoje, de novo, defesa compradora. Como que eu vejo isso? Vou ter que abrir a série histórica. Olhando para o volume financeiro, o que eu vejo aqui, por exemplo, quando chegou nesse fundo, teve volume financeiro. Mas principalmente aqui, volume financeiro de defesa nesse fundo. Tá, passando aqui pra frente, aí pela série histórica não parece que testou essa região, mas aqui pelo contrato atual testou. Abriu hoje dentro desse canalzinho de ontem, que era como se fosse uma deriva. O primeiro candle do dia foi um gapzinho simples, médias de 9, 20, 50 sem tendência, era mais o canal. A gente vê aqui que o terceiro candle do dia já tentou renovar a mínima, rompimento falso, não deu sequência à queda. Tinha fechado o gap também, o segundo candle do dia. E aí ficou nesse movimento de rejeição, tocou de novo máxima do dia, não conseguiu renovar a máxima. Candle 12 também não conseguiu, eu não vejo nada aqui de ser feito, VWAP, médias, nada. Dá impressão nesse candle 16 que, eita, vai cair, vai pegar liquidez, vai ser queda. Só que tinha notícia muito próxima. E depois eu vou falar por que na hora eu estava mais fiel à ideia que ia subir no dólar do que cair. Aí vem a questão macro e analisando por que era mais forte para subir do que para cair. Vou falar sobre isso depois. E aí nós tivemos a notícia, né? A notícia antes dela pegar a direção, primeiro ela buscou alguns stops aqui embaixo e explodiu para cima. Chegando a quase 50 pontos, só uma barra aqui. E essa barra estragou o gráfico. Estragou, rompeu retração, rompeu média. Se eu marcar a retração do dia de hoje, ontem já tinha rompido. O candle seguinte chegou até dar mais um movimento de alta aqui de uns 8 pontos, depois formou o PFR. É muito perigoso pensar em contratendência depois de notícia assim, achando que vai devolver o movimento todo. Não é toda notícia que vai devolver o movimento todo, ainda mais a notícia de hoje. E não pela notícia em si, mas os resultados que vieram. Era bem provável que fosse devolver, porque veio muito ruim a notícia. E reversão agressiva não preenche os critérios aqui. Por mais que esteja esticado, a gente não opera após notícia. E aí, quem entrou na venda não teria pago 1 para 1 nessa operação, travou nessa região aqui, que eu posso considerar o quê? Sei lá, a retração desse movimento de alta. Nem chegou no primeiro nível de retração, voltou a subir. Estopou quem colocou ordem na máxima e travou aqui no topo, rompimento falso. Comentei que esse rompimento dessa máxima fechou com o candle, aqui o candle 24, muito próximo do rompimento, deveria ter se afastado, não se afastou. E aí veio esse inside, para mim também não é contra a tendência. Voltou
cutucou a média de 9 aqui nesse 31. Se desse alguma oportunidade de candle de compra, vou pensar em compra aqui, na hora estava muito longe da média de 20, não vale a pena o risco. E tempos gráficos maiores, por exemplo, 15 minutos, estava extremamente longe das médias, estava com LS ativo, 60 com IFR ativo, esticado. Esse candle da notícia quebrou o movimento saudável. Fez um pullback agressivo, não vou entrar nesse candle, até porque também fechou abaixo da média de 9. O 37 poderia ser gatilho? Olha, em outros dias poderia se eu não estivesse vendo o que esse candle fez. Só que esse candle fez um estrago no gráfico. Essa barra 37, se fosse olhar por tempos gráficos maiores, então esse candle aqui em tempos gráficos maiores estava tudo esticado ainda, 60 minutos longe da média, 15 também esticado. Se fosse andar não seria tanto, mas acabou andando aqui bem. E aí o movimento rompeu o máximo. Estava também com cara que poderia formar um oco, tá? Um oco intraday, deixa eu desenhar aqui. Um ombro, cabeça, ombro, mas não deu sequência esse ombro, cabeça, ombro. Subiu, rompeu o máximo então, não deixou o LS ativo, então foi um rompimento saudável. E aí este candle aqui, 43, se a gente for reparar, tinha uma máxima aqui do dia anterior, ele rompeu essa máxima. Só que ele já poderia ser candle de exaustão, vamos confirmar pelo volume aqui. Candle 43 teve um volume alto pelos últimos candles, então possível candle de exaustão. Não preenche critério de reversão, não vou fazer nada. Faz um pullback na média 9, pullbackzinho para mim de lado operável aqui 51. O movimento está mais de 1% de alta, dólar não tende a andar mais que 1% de alta, é difícil, tem dias que anda, tem, chegou a 2, por exemplo, tem dias, mas não é o normal, não é o comum do dia a dia. Por mais que tenha notícia, outro gatilho aqui, mesma situação, já está bem esticado. E a média de 50 tem que se aproximar mais, porque tempos gráficos maiores é 50 e 80 no 15 e a média 20. E aí ficou andando de lado, não conseguia romper topo, não conseguia romper fundo. Até que teve um movimentozinho aqui de testar fundo, mas não rompeu. Passou para baixo da 20, primeiro cruzamento da 9 com a 20 depois da tendência, né? Pensar em venda aqui no 80, por exemplo, se eu pensar aqui em colocar risco-retorno, não tem risco-retorno para a média 50. Fico de fora. Mesmo que esse movimento de alta tenha feito uma deriva estilo triângulo ascendente, que não deu continuidade ao movimento de alta, e rompeu e fez pullback, mesmo assim, a questão é o risco-retorno das 50. Passou pelas 50, fez um pullback aqui na média de 9, 1, 2, 3, possível gatilho, tem risco-retorno para retração? Tem, retração está lá embaixo. Para 80, tem, o único risco era que o volume já estava caindo bastante. Dá para a gente ver aqui, comparando ao início do dia, ainda mais por ser sexta-feira, início do dia, e depois tem candles que nem parece volume. Então, a gente estaria operando aqui nessa região com volume muito baixo financeiro, então se fosse andar seria poucos pontos. E a gente vê que nem pagou 1 para 1. Travou aqui no meio do nada, suponho que seja alguma média pelo 2. Tá próximo da 200, mas ok. Não cravou 1 para 1, estava tendo gap entre candles, fechava no preço, abria em outro, aqui por exemplo, e aí o preço faz um pullback agressivo que na verdade rompe a média 20, perdeu a força a 20 aqui, fica nesse zigue-zague a 50 junto e finalizou sem tendência das médias menores. Acabou que o preço aqui, no geral, depois da notícia, ficou travado, teve ainda movimento, mas travou, super tendência, ficou travado aqui. Formou um canalzinho no fim do dia, então essa oportunidade que já era 4 horas da tarde, volume baixo, acabou dando. A gente estaria operando contra uma força compradora muito importante, então às vezes até é recomendável colocar uma retração desse movimento. Se eu fosse colocar a retração, pode ter sido isso que segurou, porque vejam bem que travou no primeiro nível, criou uma sequência aqui forte. É como se eu estivesse ignorando o resto do dia, só olhando a pernada de alta. Primeiro nível cravado, travou o preço. Pode ter sido isso. Então, ficaria inviável essa operação pelo risco-retorno. Se fosse marcar a retração do dia todo, tem gente que só considera esse tipo de retração, primeiro nível está lá embaixo, muito longe. Média 80 teria risco-retorno? Teria. Mas o que realmente pode ter travado era essa retração dessa pernada recente. Então, assim, olhando no geral também, pelo horário aqui, pela questão da retração recente, volume baixo, eu não vejo nada confiável para ser feito no dólar.
Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, e que a gente teve ontem, fechamento ontem praticamente foi uma bosta, né? Titica de galinha, travado, horrível. Final do dia meio que formando um canal, mas péssimo aqui. Até marquei essa probabilidade de ser um canal. E aí no dia de hoje já abriu dentro desse canal. O gapzinho de alta, irrelevante, já rompeu a máxima do dia anterior. Mas esse gap aqui eu tinha que preocupar com essa retração desse topo e fundo. 61, então, segurou. Primeiro candle de força vendedora, mais um dia aí comprovando que o primeiro candle pode ditar a força do dia, e realmente ditou. Média sem tendência, e aí ficou essa asneira aqui, esse zaralho, olha isso. Sem movimento, sem volume, sem nada a fazer, nada. Aí começou, 10 horas, abertura das ações. O voluminho apareceu. Suficiente? Não. Testou máximo do dia, nem rompeu, aí volta pro back. Vou entrar no 17, sabendo que tem notícia 10 minutos depois? Não, e não tem risco retorno, médias não estão em tendência, está dentro de canal, não vou fazer essa operação. O preço vai, sobe, dá a impressão que vai subir, continuar, né? Notícia. E aí, vral para baixo. O movimento aqui estragou todo o gráfico, 1.250 pontos. Tinha um bom tempo que eu não vi uma barra desse tamanho aqui. A barra em si, né? Porque a continuidade do movimento eu vi dia 13 de setembro. Então, marcando essa retração, atravessou tudo, pegou essa região, quase já chegou no candle seguinte, né? Quase já pegou a mínima do dia anterior e saiu rompendo, mas não foi de primeira. Se eu marcar da primeira pernada aqui do dia para baixo, era a região de 161, deu uma travadinha. Muita gente deve ter comprado aqui. Muita, vai voltar ou vai corrigir? Olha o perigo, porque deu 1, 2, 3, foi. Mas se for olhar pelos critérios de médias, e também stop, né? Quase 600 pontos de stop, não vale a pena. O movimento simplesmente voltou. Esse candle aqui engolfou, fez um bear 180, tampou o candle de compra. E voltou a cair. E aí pegou a mínima de ontem, 1% de baixa. Vou pensar em reversão aqui, ainda é reflexo de notícia. A notícia foi muito ruim, ela não vai aqui virar tudo, girar e ir para cima, romper máxima, não vai, a notícia estava muito ruim. Chega nessa região, rompeu o mínimo aqui de ontem, chegou nessa região aqui de baixo, então 1%, que era forte, que eu tinha inclusive uma linha marcada aqui, deixa eu mostrar, essa linha, então cravou exatamente essa região. É suporte? Tá, mas não tem reversão. Nem encosta na média de 9 e volta a cair. Só que a gente já começa a ver que os rompimentos aqui estão sendo rompimentos falhando. Nós temos esse fundo, rompeu, aqui, volta, tem esse fundo aqui, tá, rompeu, trava, volta. Então, indicando já um rompimento, deixa eu mostrar desenhando aqui certinho. Rompimento já caindo em deriva possível aqui. E caiu já muito, né? E aí faz um pullback, 34, 36 poderia ser gatilho. 34 eu acho perigoso pela questão de distância da média 20, estava longe. 36 está mais próximo, pullback de lado, poderia ser gatilho. O que mais me incomoda é a questão de ter caído muito. Aqui, dos falsos rompimentos de fundo, já está indicando uma deriva. Poderia travar aqui, mas que tinha força vendedora para continuar caindo, tinha, pela questão da notícia. Tinha, pela questão da notícia. E aqui essa hora tava ok, media, sabendo que depois de medir o volume tende a cair, mas acabou sendo o último movimento de tendência. Só caiu mais 410 pontos. Chegou em 1,5 de baixa, que é uma região que o índice tende a travar, não é comum do índice cair mais do que isso. Não chegou nesse fundo mais macro aqui atrás, que eu tinha essa linha, então a linha estava lá embaixo ainda, a próxima. E aí travou nesse 1,5. Fez um pullback, não vejo como gatilho, não teve rompimento de mínima, falhando aqui em renovar a mínima, então travou certinho.
Dava que ia subir talvez, passar para cima da média de 20, cruzou inclusive a 9 e a 20. Nada a ser feito aqui pra gente. Vai para cima, vai para baixo e teve um candle que pegou essa liquidez de quem estava talvez comprado e posicionou na mínima dessa pequena lateralidade. E aí depois desse movimento já teve uma apresentação de força compradora. Chegou na média 50, a 50 teve uma reação de primeira, mas não o suficiente para o preço romper mínima. O preço faz um pullback na 20, não é gatilho, trap zone aqui, rompe a 50, beleza. E a gente tinha aqui a questão da lateralidade. E por essa hora aqui mais ou menos, deixa eu ver que hora que foi. Por aqui, inclusive junto com esse possível gatilho, o Renko também tinha mudado de cor. Então passou da mini lateralidade, fez um pullback de pós-rompimento dessa pequena lateralidade aqui. E aí já tinha passado das 50. Retração do dia nós tínhamos aqui, se eu for marcar do início do movimento até o fundo, tinha risco retorno. Eu não tive outra sequência, porque a sequência forte aqui ela foi sequencial, fez uma barra ignorada junto com o bear, então é até esse fundo. Eu não marcaria retração daqui, aqui embaixo não. E mesmo se eu marcasse, teria risco retorno para primeiro nível de retração. Então, possível gatilho, já era 4 horas da tarde, na verdade 13h30 da tarde aqui, tinha risco retorno, foi, subiu, chegou no 80, a parcial obrigatória seria muito aqui no 80, né? Com essa troca de polaridade, aquela linha que tinha sido rompido e estava aqui nessa região, aqui. Chegou no 80, de primeira 80, tentou reagir, não o suficiente, deu esse 87. Vou pensar em compra, porque tá subindo em troca de polaridade, né? É compra. Ato do rompimento da 80. Tá na cara de VWAP, não tenho risco retorno, retração, não faço nada. Aqui o preço chega a subir, rompeu primeiro a VWAP, né? E aí travou do nada nesse topo. O que travou nesse nada? Esse nada aqui. O que foi esse nada? A gente pode marcar a retração de novo do início do dia. Travou no primeiro nível de retração, já teve um movimento bem forte de venda. Fez um pullback aqui, não vou entrar nessa primeira barra. Tem a questão da média 200 também aqui, né? Preenche os critérios e dá o candle 100, que até poderia ser gatilho se fosse mais bonitinho, se tivesse risco retorno, mas nem acionado foi. E a hora do dia não vale a pena o risco. Passou para baixo, 9h20 cruza para baixo, vou entrar no 108 aqui, cruzamento, pela hora do dia, deixa eu ver que hora que foi, não rola, 18 horas quando esse candle fechou, só teria uns 20 minutos só de operação, e marcando aqui retração do último movimento, a gente estava em primeiro nível de retração, mesmo que já tenha sido testado, foi até acionado, mas hora aqui o stop para risco retorno não ia dar tempo de pegar 1 para 1 e você sair da operação, porque a corretora estopa antes do fechamento, que é 18h30. Então não daria tempo e não vale a pena aqui. Então não vi nada no geral, porque a hora também aqui do dia, por mais que pelo menos aqui teve mais de uma confluência, teve gráfico de candles e Renko também. Foi interessante, primeira mudança de cor válida do Renko. Troca de polaridade, ancoragem aqui, stop estava bem barato, deixa eu ver. Ok, 145 pontos. E tinha risco retorno aqui para a média de 80. Então, poderia sim essa ser uma operação interessante do dia, mais conservadora depois de um movimento tão chato, né, e travado. De macroeconomia, que a gente teve hoje aqui, dia badalado, né, com notícia. O que a gente tinha antes, né? Antes do pregão abrir, minutos antes estava como? Índices asiáticos em queda, tá? Caindo. Índices europeus em alta, já tem divergência aqui. Juros americanos subindo, mais uma divergência. Minério de ferro caindo, ok, tá começando a ficar tudo correlacionado aqui. Petróleo em leve alta, voltou a ficar divergente. S&P subindo forte, forte, forte. E DXY travado no zero. Então, olhando no geral, assim, totalmente difícil de analisar, encontrar alguma direção. Se fosse olhar só pelo S&P, seria um dia de alta, mas estava mais com cara que esse movimento de alta do S&P era um motivo de lá. A questão dos balanços das empresas era um motivo lá, não era um motivo daqui subir.
Os índices asiáticos não estavam subindo, minério de ferro também não, isso aqui poderia puxar Vale, como realmente puxou, né? O petróleo subindo poderia puxar Petro, a questão é o IFNC, setor bancário, como que ele ia reagir? Se fosse olhar pelos juros americanos, em alta, isso aqui tende a ser índice para baixo e dólar para cima aqui. E com isso, né? E índices europeus estavam subindo, então não tinha muito sentido qual que seria a direção, mas ainda mais com notícia. Aí como que abriu? Abriu com um gapzinho de alta, índice, a gente sabe aqui, ficou travado, porque é divergente o mercado, tem que tomar alguma direção, tem que ter alguma base sólida para pegar uma direção, e aí teve abertura das ações, 10 horas aqui, teve um movimentozinho de alta, foi isso que aconteceu às 10 horas, olha só, vou abrir aqui a Vale, ela já abriu forçando tudo para baixo. Petro, como que ela abriu hoje? Será que ela que ajudou o primeiro movimento do dia? Foi. Não, foi aqui, ó, primeiro candle. Um doji, mas teve um movimentozinho de alta que a gente vê. E o IFNC? Tem que ajudar também. Então, o IFNC primeira barra do dia teve um movimento de alta. Então, esse leve movimento de alta que a gente teve nisso do dia foram IFNC e Petro. Mas subiu por 25 minutos, fechou esse candle e teve a notícia de 10h30, que foi o foco de hoje. Essa notícia, ontem eu comentei das probabilidades, que a melhor situação é quando as três vêm na mesma direção, ou para um cenário ruim ou para um cenário bom. Difícil é quando uma vem de um lado, outro vem de outro, outro vem de outro, aí tem que parar, interpretar, o mercado fica estranho. Só que hoje foi, assim, relembrei muitos momentos que a pandemia proporcionava com essas notícias. Tudo na mesma direção e tudo ruim, tudo ruim. E aí não tem como o mercado voltar e devolver o movimento que, assim, está mais do que claro, não tem outra interpretação, a situação está feia. Começando com o início do dia, 9 horas, lembrando aqui que a gente teve produção industrial, veio muito bom, de dezembro, muito bom no Brasil, e pode ter sido um dos motivos que aqui também ficou travado, não sabia se subia ou caía, mas o foco era 10h30. E aí 10h30 são 3 notícias, ganho médio, payroll e taxa de desemprego. Falei ontem que, pensando como o Fed, o que ele quer ver? Ele quer ver o caos, tiro, porrada e bomba. O que é esse caos, tiro, porrada e bomba na prática? Desemprego alto, ou seja, pessoas desempregadas, recebendo menos e não tendo vaga. É o cenário ideal para a inflação se controlar e o mercado de trabalho também ficar mais frio e poder reduzir juros. Mas para as pessoas, qual que é o melhor cenário? Foda-se a inflação, vai ter emprego, vai ter ganho médio por hora trabalhada alto, então vai ser valorizado o emprego e vai ter mais pessoas empregadas. Mas isso poderia gerar mais inflação. E o que aconteceu? Veio conforme a ideia da população tem, né? E eu super concordo, porque isso aqui é bom na prática, né? Ruim é depois. Aqui vamos começar pelo ganho médio por hora trabalhada. Estava esperando esse valor, sendo que dezembro veio esse. Estavam esperando isso daqui para janeiro e veio o dobro. Ou seja, janeiro receberam mais por hora trabalhada. Aí depois tem aqui, antes eu falar do payroll, taxa de desemprego. Dezembro veio isso. E aí estavam esperando um aumento, ou seja, mais pessoas desempregadas. Só que veio igual dezembro. Então o valor diz o quê? Que tem mais gente empregada por enquanto. Agora o maior foco foi o payroll. O payroll aqui, além da notícia que saiu, teve uma revisão do mês anterior. E isso foi muito estranho. Quando a parte dessa coluna aqui tiver colorida, é porque houve uma revisão. É como se naquela época, dezembro, dia 13 de dezembro, nem sei aqui qual que foi realmente o que saiu na época. Deixa eu ver se passa aqui. Nossa, olha aqui. Nossa. Dezembro do ano passado, dia 13, que teve aquela loucura. Dia 13? Não, 13 foi decisão da taxa de juros. Esquece, perdão, foi antes. A gente teve, né, saindo lá em dezembro, 216 mil vagas aqui. 216 mil vagas criadas. E aí eles revisaram que dezembro não teve, foi isso. Teve, na verdade, 333. Aí revisou e essa informação sai hoje, tá? Saiu hoje, essa revisão. Então, o que era já ruim, piorou. E aí, o que estavam esperando para esse mês? Olha
como que eles estavam esperando que caísse tanto? Se foi revisado assim e caísse isso aqui, quase a metade, era muita coisa. E o que aconteceu? Veio mais do que estavam esperando, mais que quase o dobro aqui, e mais do que o mês anterior. Do 353 vagas em janeiro. Nossa, isso aqui se tivesse um robozinho, com certeza essas grandes mesas têm, né? Um robozinho que fica sempre parado para se isso aqui vier acima, isso aqui também muito acima e esse daqui abaixo, na verdade acima também, no caso aqui, a gente tem um direcional péssimo para a bolsa, péssimo. Então, na verdade isso aqui é abaixo, desculpa. 2 para cima e 1 abaixo, aí os robozinhos, aí HFT, tudo entra na mesma direção, é queda no índice, queda lá fora, no S&P, dólar sobe, 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 valoriza no mundo todo. Então tem que raciocinar, tem que ver rápido. A primeira interpretação foi essa e continuou sendo assim, porque depois que a gente para ver os detalhes, é muita coisa aqui, absurdo, e o preço não ia voltar. Não ia voltar como outras vezes voltava. Então isso aqui foi uma sensação da época da pandemia, que acontecia isso aqui, volumes muito acima do esperado. Um mês para outro tinha muita volatilidade entre as notícias e era absurdo o movimento. Hoje, assim, hoje chega a metade do que era, mas na época subia 60 pontos no dólar, voltava 40, renovava a mínima de novo, subia de novo. Nossa, sexta-feira era louco. Depois não teve mais notícia. E aí eu queria mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui. Todo o payroll, né, vem um relatório mais detalhado. Eu nem sei onde eu consigo esse relatório mais detalhado, nunca cheguei a ver, mas acompanhando aqui o que alguns analistas postam, né, esse rapaz, esse homem aqui, chegou a postar esse relatório, que mostrando a diferença entre o crescimento, né, do trabalho civil, então seria a linha azul, e todos os empregos praticamente mais focado no setor do governo, a parte que cargo público. O que a gente vê, linha azul, desde aqui meados de julho de 2023 vem caindo. E o que está aumentando aqui? Setor do governo, funcionário público, cargo público, aumentando ainda com essas pessoas, essas vagas. E logo em ano de eleição. Então não é só aqui que acontece essa situação, lá fora também a gente vê. Então eu estava agora mesmo, mais cedo, estava almoçando, e aí eu vi no jornal hoje falando assim que saiu dados de emprego nos Estados Unidos e veio mais do que esperado, mostrando que a economia dos Estados Unidos é resiliente, permanece aquecida, boa para os trabalhadores, etc. Só que se for ver lá dentro, assim, no relatório, não é vaga de pessoas civis, trabalho civil que está criando. São trabalhos de cargo público, que geralmente tem gasto maior. Então, o que pode ter puxado o ganho médio por hora trabalhada é esse aumento de vagas de cargo público. Cargo público recebe, às vezes, mais do que trabalho civil. E aí, até teve esse comentário aqui, né, desse perfil que eu gosto de seguir, que a gente, quando a gente vê notícia do Brasil, a gente critica, né? Que é crime aumentar cargo público, a gente faz greve, a gente manifesta, mas a gente baba ovo quando vê notícia lá fora do payroll, né? Nossa, tá subindo, lá tá bom, vou fugir, vou passar como é que fala, do muro lá do México, vou pra lá pra trabalhar porque lá tá tendo vaga. Aí na hora que você vai pesquisar, tá acontecendo esse cenário aqui de ano de eleição, aumentando o cargo público. Outra coisa aqui, o indicador do payroll, né? Desemprego diminuiu, então, e aumentou o salário médio. A tese, parte econômica está aquecida ainda, o que vai gerar mais inflação e, por isso, menos expectativa de queda dos juros. E é essa a consequência de todos os dados. Porque a gente tem que ter uma interpretação. Veio os dados ruins, vieram dados ruins. A reação foi dólar para cima e índice para baixo. Mas por quê? Qual que é a interpretação? Por que ele teve essa reação? Tem que ter, né, uma base. E aí por causa disso aqui, menos expectativa de queda de juros. Estavam comentando tempo atrás que seria março. Com o discurso do Powell na quarta-feira, não é mais março. Estavam especulando que seria maio. Com esse resultado de hoje, fica mais improvável ainda de ser maio. Agora estão especulando vai ser junho. Tem gente que já está apostando no segundo semestre do ano. E aí já tem as teorias como é que fala, do mundo acabando,
mas tem sentido porque com esse cenário, com os gráficos, o ciclo de mercado, a questão do ano eleitoral, e o que acontece, né, com os juros altos assim, então o Fed vai ter muito trabalho para ter que reduzir esses juros, tem que fazer alguma coisa, analisar, e se manter muito tempo, a economia americana ela tende a colapsar como qualquer outra, igual o Brasil. Se a gente mantivesse os juros tão alto como estava, ia ser colapso. Só que a gente já é casca grossa, né? Nós já estamos acostumados com essas coisas aqui, infelizmente. Nos Estados Unidos eles não estão acostumados com isso, não estão acostumados com inflação alta, juros realmente alto igual aqui, não estão. E aí lá é uma economia que ela é como se fosse a economia mãe do mundo. O que acontece lá afeta o mundo todo. Então, a gente já vê que o cenário da China não está bom, por motivos internos, principalmente setor imobiliário, coisas dos juros lá, que lá tá tendo a deflação. É quando o povo guarda o dinheiro e a economia não circula, deflação, que também é ruim. Então, o minério tá caindo, puxa a Vale aqui. A gente é muito dependente desses dois mercados, mas Estados Unidos é um mercado mãe do mundo. E aí tem as teorias, os resultados, né, dos balanços das empresas de tecnologia vieram muito bom, muito bom. O que é estranho, porque essa fase, esse ciclo de juros alto, assim, não é tão lucrativo para empresas de tecnologia. Beleza. E outra, empresa de tecnologia não sustenta uma economia. É um setor extremamente sensível. O que sustenta é, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor aqui, agro, indústria, isso. A gente não tem tecnologia, a gente não tem investimento em tecnologia aqui, é agro. Agro aqui é o foco, então commodity afeta muito, é milho, soja, tudo que você for imaginar afeta, petróleo também, tudo. Lá nos Estados Unidos eles têm várias diversificações, só que tecnologia não segura o S&P, não segura, vai segurar a Nasdaq, né, porque a Nasdaq é só focada em tecnologia, mas o S&P ele tem muito mais empresa, são muitas empresas, o setor de tecnologia é muito sensível. E aí o pessoal tá tudo animado, balanço bom, vamos comprar. S&P hoje renovou máxima de novo, então mostrando aqui o S&P, renovou máxima hoje de novo. Dow Jones renovou máxima de novo, Nasdaq renovou máxima histórica de novo, não param de subir, principalmente o setor de tecnologia. E os balanços vão acabar. E aí, com a questão dos juros altos, é uma consequência, a gente está vendo que as vagas estão reduzindo o trabalho civil. Ah, é um funcionário da Amazon. Os funcionários da Amazon talvez estão perdendo emprego, mas a gente não vê isso de primeira, a gente acha que está ganhando, né? Está tendo mais vaga. Mas é setor do governo, e setor do governo não é bom ficar aumentando vagas demais para setor do governo. É trabalho civil que rende. E aí, com juros altos ainda, as empresas ainda podem sentir. E a gente está vendo já que o setor de bens dos Estados Unidos está começando a esfriar. O que é setor de bens? Principalmente indústria, PMI industrial, os bens que estão circulando, as casas, venda de casas novas. A gente já começa a ver esses detalhes, está sofrendo já. Só que o mercado de trabalho está estranho pela questão do governo, vagas de governo, cargo de governo. E tem uma outra coisa agora com a inflação também, o consumo ainda está alto. Então, juros não vai cair. Eu já estou postando praticamente, estou junto com o pessoal agora hoje, depois desse payroll, que não vai cair em março. E eu acho que nem vai cair em maio. Se cair em maio, é porque houve emergência. Como assim emergência? Vocês devem estar acompanhando que tem mais um banco aí nos Estados Unidos que está quase quebrando. Hoje parece que já caiu mais 30%, parece. Mais um, depois de alguns que a gente viu nesses últimos 4 anos, né, com a pandemia e pós-pandemia. E setor financeiro é um dos que mais sofre com essa questão dos juros altos. É difícil para eles circularem crédito, porque eles não vão circular crédito sabendo que as pessoas não devem pagar. E não circulando crédito é complicado para eles também. E cobrar também, tá? Cobrar. Ah, você pegou financiamento com tanto de juros, agora paga. E as pessoas não têm condição de pagar. E aí começa a quebrar. E tem a questão de dívida de banco com banco.
você emprestou para outro banco e outro banco não está te pagando, aí é um caos em cima de outro. Então, o setor bancário é muito, muito preocupante. Então, a Marcela até lembrou que esse banco foi o que salvou o do ano passado. Acho que também vi uma coisa assim que chegou a comprar, eu acho. Lembro algo assim. Então, o que salvou o banco que estava quebrando no passado, está quebrando agora. Então, mas aí, bancos podem quebrar, né? Mais bancos. É essa discussão que vai girar. Eu sigo um cara que, vou até falar, ele sabe que ele é doido, que ele posta algumas coisas assim, bem até o fim do ano. O que ele vê? Ele vê ainda que o mercado vai fazer mais altas no S&P até meados de maio, junho, e aí o segundo semestre vai ser ladeira abaixo, que vai ter queda forte no S&P, vai juntar com a questão da eleição, o índice aqui vai sofrer porque lá fora a gente depende muito desses mercados. A China já está rompendo mínima de uma LT importantíssima no mensal. Ela não vai ajudar muito nesse movimento, ela vai até piorar, não vai ser a salvação. Os Estados Unidos vai ter um caos aí, juros para cima, dólar para cima. O cara tá postando que até que o dólar aqui vai chegar a R$ 7. Eu não, assim, não posso afirmar na minha visão que eu acho que 7 é muita coisa. Se chegar a isso, o Banco Central tende a interferir. Mas vamos ver, final do ano eu vou rever esse vídeo e a gente vai comentar sobre isso. Outra coisa que eu preciso ressaltar é essa imagem aqui do Vlad. Cadê? Essa? Antes de falar. Voltamos ao novo normal. Notícia boa é ruim para o mercado. É aquilo. Para o trabalhador é ótimo, mas para o mercado é péssimo. A força do emprego abre a curva de juros, penalizando os ganhos dos índices pela manhã. Os dados mostram um caminho árduo ainda do Fed para estabilizar a inflação. E ontem tivemos dados de crescimento econômico. E uma coisa interessante que, por mais que a gente tenha caído, né, que o início do S&P também foi de queda, que foi essa hora aqui, 10h30, o S&P devolveu todo o movimento. E se teve alguém que pensou que o índice poderia fazer o mesmo, tem que tomar cuidado, porque o S&P estava assim por causa das ações das empresas de tecnologia e outras que estavam saindo os resultados do balanço. Era motivo interno lá. Mas o dólar, que tem confluência com outras moedas e não é muito a economia americana em si, ele reagiu conforme tinha que reagir, subiu. Então, S&P e DXY subiram, então índice e dólar subiram? Sim, porque o movimento do S&P foi mais por questão de balanço, como é que fala? O varejo, eu vou comprar. Saiu o balanço da Meta do Facebook vai começar a distribuir dividendos, então tá ótimo, comprando o topo. E o DXY agindo normalmente, fazendo aqui um oco invertido, já tinha feito um oco aqui embaixo. Olha a barra de hoje, uma das maiores que a gente teve nesse movimento todo. A última vez foi aqui, 14 de novembro, uma barra tão grande assim, barra grande. E o dólar aqui acabou subindo, não conseguiu fazer o movimento de baixo porque lá fora o dólar diante de todas as moedas se valorizou. Por que o dólar se valorizou? Porque se com esses resultados tende a ser uma análise de manter mais juros a longo prazo nos Estados Unidos, é melhor você investir lá do que você deixar seu dinheiro parado em países como Brasil, que está reduzindo juros, em países que nem estão aumentando seus juros ainda, por exemplo, Japão. Se você deixar dinheiro lá, você tem mais prejuízo do que lucro. Não tem retorno no fim do ano. Mostrei ontem a lista dos países. Suíça também. Argentina também. Não vale a pena investir em renda fixa nesses países. Você vai ter prejuízo. E aí o dólar acaba se valorizando, né? Porque o investidor tira dinheiro dos países, as moedas dos países, e vai para o mercado americano. O ato de ir para lá, você compra dólar e o dólar se valoriza. E por que eu achei que o movimento hoje seria aqui, né? De alta para o dólar. Por que eu pensei isso? O que eu tinha na minha cabeça aqui? Vamos lá. Olhando no geral, ontem foi um dia bem estranho, porque o índice ficou travado e ontem foi queda. Queda. E ontem foi 1º de fevereiro. Tinha situação que, onde todo mundo está pensando, tende a seguir o contrário. O que todo mundo está pensando desde o discurso do Powell na quarta? Que não vai reduzir juros em março, que a economia ainda está resiliente, aquecida, tá. Então o pensamento agora é maio. Aí não sei porque ontem teve essa queda, e essa queda, esse fechamento aqui, e o dia hoje, como amanheceu, tentando romper uma mínima importante,
sendo que o dólar no macro ele tem mais força de alta e também essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem do Vlad, isso aqui é em relação ao índice, a um ciclo. E esse ciclo é o que está acontecendo, né? E esse daqui de baixo é a comparação com alguns anos. Olha o que o movimento fez. Topo, em dezembro com início de janeiro, caiu forte. Teve uma correção nesses últimos dias, correção. E isso aqui é para continuar caindo, porque o fundo, o ciclo, tende a ser fim de fevereiro. E fevereiro, também na Bolsa Americana, é um mês ruim para índice e bom para dólar, para disparar o dólar. E nós também temos histórico de, na época de carnaval, índice para baixo e dólar para cima. E aí, algumas confluências a mais, junto com a questão de fluxo e expectativa aqui do payroll, todo mundo meio que esperando que vai vir ok dentro do preço. Tava parecendo que hoje ia assustar, ainda mais de uma reunião com Powell na quarta-feira. E veio chocante, mas eu não esperava que fosse isso aqui tudo. Acabou sendo aí o movimento de alta, mas já dava meio que para identificar o índice também, com essa questão do ciclo do Vlad, né? E lá fora, minério caindo, índice asiático que fechou em queda, tava Vale caindo. Aqui o movimento estava subindo de forma muito fraca, era bem provável que fosse romper máxima, notícia ia surpreender, ia voltar a cair, porque região de liquidez nós tínhamos aqui embaixo, aqui na verdade, pegou. Enfim, alguns motivos que eu estava sentindo mais realmente que fosse acontecer isso, acabei acertando, mas sabe-se lá se depois eu vou acertar outro mês. Durante o dia, os DIs aqui positivaram, alguns chegaram a ficar mais de 1% de alta, o que tende a favorecer índice para baixo e dólar para cima. O fluxo, adivinhe só quem fez o movimento da volatilidade dólar e índice. Aqui no índice, exatamente 10,5. Olha o que saiu aqui. XP estava no zero e o BS também. Elas estavam zeradas. A linha do zero está aqui, ó. Zeradas. XP comprou em questão de 10 minutos 45 mil contratos de forma passiva e o BS de forma de agressão comprou cerca de 40 mil. Então, uma na venda, outra na compra, só que a UBS de forma de agressão e XP de forma passiva. Até chegar no seu pico aqui, também que foi 65 mil contratos. Claro, né, que teve outros players que entraram 10,5. Aqui a gente vê até Genial entrando na venda. A Tullet, olha o que ela fez. 10,5 entrou com 20 mil contratos na venda. A Goldman, por exemplo, vamos ver só ela aqui, que está confundindo as linhas. Olha o que ela fez, 10,5, que estranho. Ela estava vendida, parece que ela meio que realizou e por volta de meio-dia 40 ela foi meio que comprando fundo. Será que ela está querendo fazer a longo prazo, hein? E Bradesco? O que Bradesco fez? 10,5 também entrou junto com o pessoal, tudo. E aí no fundo aqui começou a comprar. Mas o movimento na hora, operar contra esses candles, na hora que você vê o fluxo, todo mundo que é forte numa ponta. E aí você vê, por exemplo, Necton. Necton não, foi Clear, deixa eu ver. Clear, XP, ambas aqui dando liquidez. Tinha também, eu acho que C6, não lembro agora se foi ativa. Não. Então, tudo direcionado. As cores que eu uso, né? Tudo numa ponta e as cores de liquidez tudo na outra. Muito forte. E do Pro, que junta o mini com o cheio do dólar. Quem fez o movimento aqui? XP e vamos olhar a UBS, que eu gosto de olhar as duas. Movimento de 10,5. XP saiu de 4 mil contratos na compra e foi para 16 mil na venda. E o UBS foi para compra de forma de agressão. Bradesco também. Vamos tirar aqui, analisar só Bradesco. 10,5 aqui. Ela não fez nada. Goldman já estava comprada, comprou mais ainda. JP Morgan. 10,5 que foi esse fundo. Ela estava vendida, estopou e virou para a ponta da compra. Subiu mais ainda aqui. Vamos ver outro player. Morgan fez um movimento contrário aqui. Não fez grande coisa. 10,5. Tullet, 10,5. Aqui nesse fundo, comprou, ajudou o movimento de alta um pouco. BTG não ajudou, movimento realmente. Santander aqui. O que ela fez? Ela comprou, ajudou a UBS. Itaú, olha o que Itaú fez. 10,5 aqui, começando
nesse fundozinho aqui. Ela tá um pouco vendida, disparou para compra. Mas se for olhar pelo mini índice, né, que tem mais liquidez, a gente vê alguns movimentos mais claros. A XP, então, só olha no mini, né, mini dólar, entrou forte na venda. A Goldman na compra, a JP Morgan na compra, Ativa na compra, Bradesco disparou no mini dólar e o BS não ajudou tanto assim. Itaú não, então Itaú foi mais no cheio, Santander foi mais no cheio. Aqui Guide não, Necton até ajudou no início também, mas a gente vê aqui XP numa ponta e esses outros players tudo na ponta da compra. O movimento era de alta pro dólar. Outra coisa que eu preciso ressaltar, que informações mais detalhadas do que pode acontecer semana que vem, eu vou fazer o estudo semanal no domingo, e aí a gente analisa com mais detalhes para o mês de fevereiro, com alguns dados do Vlad também que são bem importantes. E é isso, então isso que eu tinha que ressaltar para hoje, e aguardamos domingo então para fazer o estudo semanal.